então agora o estudo, a ministração do estudo Adrashá, da nossa Parashá de hoje, Parashat Nassó. Então, como já lemos aqui durante o serviço, a Parashá se encontra em Bamidbar, Números, capítulo 4, a partir do versículo 21, até o capítulo 7, versículo 89. Então, 4:21 a 7:89, essa é a porção da Torá desse Shabat, dessa semana que se passou. A porção da Haftará, profetas Shoftim, Juízes 13, 2 ao 25, relato ali do nascimento, né, da promessa do nascimento de Shimshon, Sansão, né, com os pais dele. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, que nós lemos e comentamos aqui então durante o serviço, Atos 21, do 17 até o 26. Como já temos por costume, antes de entrarmos no nosso tema específico de hoje, vamos ver um pouquinho sobre quais são os tópicos, que assuntos essa Parashá nos traz, quais tópicos ela tem, que elementos ela nos traz. Então, primeiro ela fala do censo, como nós lemos aqui, né, o trecho inicial da primeira aliá, fala do censo e funções das famílias dos Leviim, dos levitas. Então o Eterno ordena que os levitas também fossem contados, aqueles que estavam em idade de fazer as funções de serviço no templo, ou no tabernáculo ainda no caso, né? Então é feito um censo começando pelas famílias de Gershon, dos Gershonitas. Na sequência vem uma série de leis diversas. 3 anos atrás eu trouxe um estudo a respeito dessas leis diversas, que parecem tão desconexas, mas existe uma conexão. Não vamos falar sobre isso hoje, mas eu lembro que eu trouxe esse estudo aqui 3 anos atrás. Então, sobre essas leis diversas que existem aqui, que parecem tão distantes uma das outras, mas elas têm conexões bem interessantes. Estudem depois, pesquisem, é bem interessante. Na sequência vem a lei da Sotá, que também está ligada a essas leis diversas, de certa forma, que é a lei dos ciúmes, né? Quando o marido desconfiava da esposa, achava que ela estava o traindo, que ela o havia traído com outro homem, né, com outra pessoa, era feito um procedimento bem curioso, estranho até, e era a lei dos ciúmes, que, segundo a tradição, nunca foi aplicado. Na história do povo de Israel, essa lei aqui da Sotá nunca foi aplicada de fato, mas era a lei dos ciúmes que a Torá traz. Na sequência vem a lei do Nazir, do Nazirato, né, do nazireado, por assim dizer, daquela pessoa então que desejava ser um Nazir, se consagrar ao Eterno, que era o caso de Sansão, né, que nós lemos então ali na porção na Haftará, na porção dos profetas. Depois temos a nossa famosa Birkat Kohanim, a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, que nós fizemos aqui para as crianças, né? E fazemos sempre a cada encerramento aqui do serviço. É a bênção arônica, então, ela está aqui nessa Parashá. Quando o Eterno manda que o sacerdote abençoasse o povo com essas palavras específicas. E a Parashá encerra falando sobre a inauguração ou a estreia do altar e sobre as ofertas que cada príncipe de cada tribo levou para o momento da inauguração do altar, do tabernáculo. Né? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a questão, então, do Nazir, do Nazireu. Nazir, né, o hebraico Nazireu. O que é Nazir e por que Nazir? Vamos ler, então, o que a Torá nos diz, né? Para a gente entender o que seria um Nazir, vamos ler o que a Torá nos diz. Então, Bamidbar, Números 6, versos 2, 3 e 6. Aqui, resumindo, o que a Torá fala sobre o Nazir, o que um Nazir, seja lá o que for, deveria fazer. Quando um homem ou mulher se tiver isolado, fazendo voto de Nazireu para se consagrar para o Eterno, de vinho novo e velho se absterá. Todos os dias do seu voto de Nazirato, navalha não passará pela sua cabeça, até que se cumpram os dias nos quais se consagrou para o Eterno. Todos os dias de sua consagração ao Eterno, não se aproximará de um morto. Tá? Então, aqui em número 6, então, nós temos aqui, vamos dizer assim, um básico, né? uma descrição básica sobre o que
era essencialmente ser, o que implicava essencialmente ser um nazir, um nazireu. Aí eu pergunto, vou começar lançando perguntas. Já tem uma pergunta ali no título, mas eu vou lançar outra pergunta. Por que alguém deveria fazer isso? Por quê? Por que alguém deveria querer se tornar... Existe um termo para isso? Um asceta, né? Asceta é aquele que... A Torá diz ali, se estiver isolado. Aquele que se isola, então, de coisas materiais, né? Para focar no espiritual. Asceta é isso, né? É uma pessoa que se isola, então, de coisas, de quaisquer coisas materiais e foca só no espiritual. Né? Nós temos exemplos de ascetas em várias religiões aí no mundo. Né? Tem os monges, né, que vivem isolados em monastérios. Tem lá, né, hindus têm esse costume, alguns hindus têm esse costume, budistas. Né? Várias religiões têm essa ideia de se isolar do material e focar só no espiritual. Eu quero ser um asceta, eu quero viver só o espiritual, eu não quero mais saber de nada material. E aqui parece que o nazir era um pouco disso. Né? A Torá, inclusive, diz o termo, se estiver isolado, né? Daí ele vai se abster, não pode tomar vinho, e nada que venha da uva, nem o suco da uva, nem comer a uva, não podia comer nada que vinha da uva. Não podia, então, cortar seu cabelo, né? A história famosa de Sansão, né, com seu cabelo. E não podia tocar nenhum morto, nem que fosse um parente próximo, nem que fosse um pai, uma mãe, um irmão, ele não podia tocar um morto. Então, a Torá está me dizendo que se eu quiser me conectar mais a Deus, eu tenho que fazer isso aqui? Porque fala ali que para se consagrar ao Eterno, né, a pessoa queria se consagrar ao Eterno, então ela fazia isso. Então a Torá está me dizendo que se eu quiser então estar consagrado e conectado, mais conectado com Deus, é isso aqui que eu tenho que fazer? Me tornar um tipo de asceta, de certa forma? Isso aqui me torna mais santo? Eu me abster do vinho, eu não cortar o meu cabelo, eu não tocar nenhum morto, nem que seja meu parente próximo. A Torá está nos dizendo isso? Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Então, situação hipotética. Fiz um voto de nazireu. Eu quero me isolar. Eu quero me consagrar ao Eterno porque eu quero focar no espiritual. Eu cansei do mundo material. Eu cansei desse mundo secular, das coisas mundanas. Eu quero ser espiritual. Então, eu fiz um voto. Eu quero ser nazireu. Quero ser nazir. Então, eu não vou cortar mais o meu cabelo. Certo? Porque a Torá diz que se eu faço um voto de nazirato, eu não corto mais meu cabelo. Vai crescer. Não fico me preocupando mais com a aparência do meu cabelo. Meu cabelo pode ficar todo engruvinhado, né? Todo embolado, crescendo até não sei onde. Não me importa. Não vou me importar com isso, porque eu não devo olhar para a minha aparência. Certo? Contudo, porém, entretanto, todavia, a Torá não diz que eu não posso usar joias, que eu não posso usar um anel de diamantes, que eu não posso deixar o meu rosto bonito, mais bonito, que uma mulher que faz um voto de nazirato não pode usar maquiagem, não fala que não pode, só fala do cabelo. Não é? Então, tinha que deixar o cabelo crescer, mas podia usar brinco, podia usar roupas bonitas, elegantes, porque só fala aqui do cabelo. A Torá não diz. Se a Torá não diz, é porque não deve. Não tem. Então, ela só fala o cabelo e o resto você podia ter. Inclusive roupas elegantes. Tá? E assim também é com o vinho. Né? A Torá diz que o nazireu não deveria beber vinho. E nem nada que viesse da videira, da uva. Mas não fala que ele não podia tomar outras bebidas alcoólicas. Não fala que ele não podia tomar vodka, por exemplo. Claro, na época não tinha vodka, mas vamos pensar em outras coisas alcoólicas que existem. Não fala que não podia. Fala do vinho, mas não fala de outras. Então ele podia, de repente, tomar um whisky. Eu fiz um voto de nazir. Não tomo vinho, não tomo suco de uva, não como a uva, nem passo perto da uva. Mas o whisky eu posso tomar. Se não tiver uva lá no meio, eu não sei do que é feito. Acho que é de cereais, né?
Então, o uísque eu posso tomar, porque o que fala é que eu não posso beber o vinho. Então, eu posso tomar cerveja, né? Porque a cerveja pode, a cerveja é do malte. Então, a cerveja eu posso, mas o vinho não. Fala do vinho. E se a Torá tinha por objetivo colocar que o Nazir não podia beber vinho para que a sua mente não ficasse confundida quando ele estivesse se dedicando ao Eterno, por que não fala de todas as bebidas fortes? Não fala que bebida forte, né? Fala do vinho. Aqui na Torá fala do vinho. Como é que fica então? E sobre o tocar no morto, né? Um corpo humano morto. Aqui diz que, no texto aqui de número 6, fala que não podia se aproximar, né, de um morto, parente próximo, inclusive. Mas não fala que ele não podia tocar um animal morto, como existem em outros trechos da Torá. Então não podia tocar o parente morto, mas um animalzinho que morresse ele podia tocar. Eu, como Nazir, eu posso. Então, morreu lá o meu cachorrinho, então eu posso tocar nele. Mas se falecer um irmão meu, um pai meu, daí eu não posso tocar. Não é curioso? Não deixa umas perguntinhas na nossa cabeça? Essas coisas? E vamos além ainda. Além dessas perguntas que eu já lancei. De que modo essas três coisas aqui ajudariam o Nazir a alcançar o seu objetivo de se consagrar ao Eterno? De que modo ele se abster de vinho, ele não cortar o cabelo e não tocar um morto, o ajudaria a se consagrar ao Eterno, que era o objetivo dele aqui, segundo a Torá? E se ser Nazir, se ser Nazireu, não é sobre isso aqui, já que ficam esses buracos, entre aspas, aqui, no que ele poderia fazer, sobre o que é, então? Por que alguém iria aderir? Não, agora eu quero ser Nazir, para me consagrar ao Eterno, mas tudo que eu preciso fazer é só me abster do vinho, é não cortar meu cabelo e não tocar o morto. Pronto. Está feito. Por que alguém aderiria a isso dessa maneira? A resposta para essas perguntas todas que eu estou lançando aqui, talvez estejam justamente nos detalhes sobre essas três especificidades aqui. Essas três determinações que o Eterno dá com relação à pessoa que fazia um voto de nazirato. Vamos analisar então as proibições. As proibições, né? Vinho, uva, tudo que vinha da uva, cabelo e mortos. Já ouvimos sobre essas coisas antes em algum lugar? Nosso jogo favorito. Já vimos isso em algum lugar antes? Leis, determinações a respeito de alguém que também tinha alguma coisa a ver com isso, com vinho, com cabelo e com não tocar mortos? Já ouvimos isso em algum lugar? Por um exemplo, acho que vai facilitar. Quem mais na Torá não podia tocar em mortos? Que figura? Isso. Alguém falou sacerdote, é sacerdote. Os Kohanim, os sacerdotes, especialmente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não podia tocar mortos também. Então vamos lá. Vamos fazer aqui então uma comparação entre o Nazir e o Kohen, entre o Nazireu e o sacerdote. Então lá em Levítico, Vaikra 21:11 diz o seguinte: e as almas mortas, isso é para o sacerdote, tá? E as almas mortas não se chegará. Por seu pai e por sua mãe não se fará impuro. Tá? Isso era para o sumo sacerdote. Ele também, a exemplo do Nazir, nem pelo pai e pela mãe ele podia se fazer impuro. Nem no pai e na mãe ele podia tocar, que falecessem. Né? Então, 21:11. E então a determinação para o Nazir espelha isso aqui dos sacerdotes. Então, lá, número 6:7. Olha lá, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão e por sua irmã, não se impurificará por eles quando morrerem. Basicamente, a mesma determinação que é dada para o sumo sacerdote, para o Kohen Gadol, é dada para o Nazireu. Mesma coisa. E o vinho? Também, né? Lá em Levítico 10, verso 9, diz o seguinte: vinho e bebida forte. Tem um adendo aqui, ó.
Bebida forte não bebereis. Tu e teus filhos contigo, quando entrares à tenda da reunião, e não morrereis. Então, os sacerdotes, os Kohanim, também tinham que se abster do vinho. Não podiam beber o vinho. Assim como o Nazir. Está lá, né? Número 6.3. De vinho novo e velho se absterá. Mas daí aí você vai me lançar uma pergunta assim, dizendo, tá, ok, então o sacerdote não podia tocar, né, o morto, e não podia beber vinho. Mas o sacerdote não tinha que não disse que o sacerdote tinha que deixar o cabelo crescer, que ele não podia cortar, né? O sacerdote não precisava deixar o cabelo crescer, não diz nada em lugar nenhum da Torá isso. Só fala do quê? Lá em Levítico 19:27 fala o quê? As laterais dos cabelos. Né? Não raspará as laterais dos cabelos. Mas não fala que tinha que deixar o cabelo crescer, que não podia passar navalha no cabelo todo. Porém, os sacerdotes, os Kohanim, usavam o quê na cabeça? A mitra, né? Mitznefet em hebraico. Aquela mitra, né? Eles usavam aquela mitra na cabeça. Principalmente o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Para cobrir, era uma cobertura de cabeça, mitznefet, a mitra. E sobre o mitznefet, em cima do mitznefet, tinha uma coisa específica também. Que era o quê? Aquela lâmina de ouro, dourada, né? Se chama em hebraico tzitz, sobre a qual a Torá diz o seguinte. Lá em Shemot, Êxodo 29:6. E porás a tiara sobre a sua cabeça, e porás a lâmina, então aquela de ouro, da santidade sobre a tiara. Olha só o nome em hebraico da tal da lâmina de ouro. Nezer. Termo em hebraico para a lâmina de ouro era Nezer. A lâmina da santidade sobre a tiara. Aí vamos lá então para Números 6:7. Porque o nazirato, Nezer, de Deus está sobre sua cabeça. Número 6:7. É a mesma palavra para a lâmina de ouro que o sacerdote usava na mitra, no mitznefet, para o nazir que não cortava o cabelo. Porque o nazirato, o Nezer, estava sobre a sua cabeça, ou seja, o cabelo. Então existe uma conexão aqui entre a lâmina, o que o sacerdote usava na sua cobertura de cabeça, e o Nezer, o nazireu, que deixava o cabelo crescer. Isso era Nezer de Deus, segundo a Torá. Então a gente vê aqui que existem paralelos muito claros entre as leis referentes ao nazireu e determinações dadas para os Kohanim, para os sacerdotes. Especificamente para o sumo sacerdote, para o Kohen Gadol. Então, peraí. Então, vamos pensar assim. Então, o propósito do nazireu, era meio que ser igual ao sacerdote? Porque se ele é uma pessoa, vou fazer um voto ao Eterno. Agora eu quero me consagrar ao Eterno. E eu sei que para eu fazer isso, eu tenho que me abster de vinho, eu tenho que não deixar o cabelo, não cortar mais meu cabelo, e eu tenho que me abster, né, não tocar os mortos. E eu sei que o sacerdote é que não faz isso. Eu sei, porque eu vivo aqui, eu sei que quem não faz essas coisas é o sacerdote. É o sumo sacerdote, é o Kohen Gadol. Então, eu vou fazer o nazir porque eu quero ser ele, igual a ele. Era isso? A Torá estaria dizendo que um Israel, um judeu que não era da tribo de Levi, tá? Todos os judeus que não são da tribo de Levi são chamados Israel na tradição judaica. Que um Israel, então, ele deve ver os Kohanim como pessoas especiais, né? Mais conectadas a Deus, e que a solução para isso, dele ver os Kohanim, os sacerdotes, como pessoas mais especiais, mais conectadas com Deus, então, para ele também ser alguém mais especial, ele deveria fazer isso. É isso que a Torá está dizendo? Ele deveria aderir à lei do nazirato? Eu, alguém comum, eu não sou descendente de Levi, não sou Kohen. Eu, alguém comum, também posso ter, então, uma conexão com Deus igual os sacerdotes têm. É isso que a Torá está me dizendo? Que para eu ter essa conexão com Deus igual eles têm, eu tenho que, então,
me consagrar um nazir. Legal, né? Só que não. Será que é isso mesmo? Será que Deus aprova que alguém que não é um Cohen, eu não tenho descendência sacerdotal, que eu fique querendo ser algo que eu não sou? Será que Deus aprova que eu, que não tenho descendência judaica, alguém que não tem descendência judaica, fique querendo ser um judeu? Alguém que eu não sou? Será que Deus aprova? Será que é isso que Deus quer? Um certo personagem na Torá, já foi spoiler ali, porque né, os slides aqui já passaram. Tem spoiler ali. Mas tem um certo personagem na Torá, que vocês já devem ter pegado ali, que ele também quis se tornar igual a um sacerdote. E vem um pouquinho depois aqui dessa paraxá. Poucos capítulos depois. Vocês já viram ali, o personagem era Coré. Ele, assim como o Nazir, né, vamos pensar no Nazir então como aquele que queria ser igual ao sacerdote, né? Ter a mesma conexão com Deus que o sacerdote tinha. Então o Korah também. Ele não queria ser. Qual que era o dilema dele? Que ele diz aqui. Então vamos lá, Números 16:3. E congregaram-se contra Moshe e contra Arão e disseram-lhes: bastai-vos. Parem com isso, chega disso vocês. Pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vocês se elevam sobre a congregação do Eterno? Então Korah, teoricamente, ele queria ser, né? Ele não se contentava em não ser o sacerdote, não ser o líder. E era o que ele queria ser. E a gente sabe que o final dele não foi feliz. Né? Não foi nem um pouco feliz. O final dele e dos seguidores dele não foi nada feliz. É como se ele falasse assim, será, mais ou menos, essa conexão especial com Deus, essa conexão direta com Deus, Moisés e Arão, não deve ser só de vocês. Todo mundo aqui é santo. Todo mundo deve ter essa conexão que vocês têm com Deus. Não só vocês. Líder e Kohen Gadol. Mas Moisés compreende a real intenção de Korah. Já sabia do histórico de Korah e compreende qual era a real intenção ali. E ele lembra ele e os seus seguidores da importante função que eles tinham. Então lá no versículo 9 do capítulo 16. Acaso para vós é pouco que vos tenha separado o Deus de Israel da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno e para estar diante da congregação para servi-la? Então, Korah era da tribo de Levi e ele tinha, como sua família, funções importantes em Israel. E o que Moshe diz para ele é exatamente isso. Vocês não basta para vocês ter sido separado como todos os levitas foram e ter uma função especial aqui no nosso povo? Não basta isso? Vocês querem mais do que isso? Vocês é que devem bastar-vos. Você, Korah, chegou para mim dizendo bastai-vos, mas é vocês que devem bastar-vos. Vocês já têm uma função importante aqui. E aí vamos então contrastar. Vamos fazer um contraste aqui entre a atitude e a intenção de Korah e a atitude e intenção do nazireu. Já que são coisas teoricamente semelhantes e que estão próximas aqui uma da outra na Torá, né? Nosso nazir aparece aqui no capítulo 6. Korah aparece no capítulo 16. É próximo. E no caso de Korah, quem estaria certo? Segundo o que a Torá nos fala sobre o nazir, que uma pessoa podia, se ela assim desejasse, se consagrar ao Eterno, se abstendo de coisas que somente o sacerdote se abstinha. Se a Torá dava essa liberdade para alguém de Israel, que não era nem levita, fazer isso, será que Korah não tinha razão? Não tinha um ponto assim relevante? Já que a Torá própria estava dando liberdade um pouco antes para isso.
Nesse caso, não seria Korah que estava certo aqui? Já que seria louvável alguém querer ser como um sacerdote? Como o sumo sacerdote? Para ter uma conexão mais especial com Deus? Então Korah não estava certo aqui, será? O Nazir, então, pelo que a gente entende, era alguém que queria ter uma conexão especial com Deus, como os sacerdotes tinham. O Nazireu. Né? Ele queria ser, um sacerdote. Korah, aqui, também queria meio que ser um sacerdote. Não é? Então eles estavam desejando a mesma coisa, o Nazir e o Korah? Será que era a mesma coisa que eles estavam desejando? Vamos pensar, o que é essencialmente ser um sacerdote? O que é essencialmente ser um Kohen Gadol, um sumo sacerdote? Existem 3 aspectos específicos relacionados ao sumo sacerdote que abrangem todas as funções e as leis referentes a ele. São coisas que vão nos elucidar aqui o que está acontecendo aqui e vão nos dar algumas respostas a essas perguntas todas que eu estou lançando para vocês. Então, vamos falar de intenções. Tá? Então, o sumo sacerdote, ele tinha, primeiro, um relacionamento especial com Deus, claro. Né? Eles precisavam manter uma vida com mais restrições do que o restante do povo, bem mais restrições, para permanecerem em santidade no dia a dia, no serviço do tabernáculo e depois do templo. Né? Então, os sacerdotes, em especial o sumo sacerdote, eles tinham, de fato, um relacionamento especial com Deus. Né? Na época ali. Eles tinham também uma grande responsabilidade, né? De cuidar das ofertas individuais pelos pecados, ofertas de pazes, todas as ofertas diferentes, que nós já falamos aqui em outros estudos. Eles tinham a responsabilidade de cuidar de tudo isso. Tanto na parte individual de cada indivíduo do povo, quanto das ofertas nacionais, a nível de povo mesmo, a nível de nação, a nível de congregação. Então eles tinham uma grande responsabilidade com relação aos rituais de purificação também, por exemplo. Eles eram lá, então, meio que um canal, né, entre o povo e Deus. Porque ele, o sumo sacerdote, é que entrava lá para representar o povo em Yom Kippur. Por isso ele deveria estar sempre perfeitamente puro. Senão ele entrava lá e morria. Então havia uma grande responsabilidade relacionada ao sacerdote, especialmente ao sumo sacerdote. E eles tinham também com isso o quê? Respeito e prestígio, né, por parte do povo. O povo os respeitava pelo que eles eram, pelo que eles faziam, pelo que eles simbolizavam. As pessoas confiavam para eles dízimos, ofertas, né, suas ofertas por pecado e tudo mais. E até hoje, no contexto judaico, é assim. Aquele que é Kohen, que se sabe que ele é descendente dos sacerdotes, que ele tem sangue Kohanim, dos Kohanim, quando existe uma leitura da Torá, por exemplo, pública, e existe um Kohen na sinagoga, ele é chamado primeiro, para ler a primeira aliá. Então, até hoje existe um certo respeito com relação aos sacerdotes, aos descendentes dos Kohanim, no contexto judaico. Então, ele tinha respeito, um prestígio, né, com relação ao povo. Eu vou perguntar para vocês, então, quais desses 3 elementos aqui, quais desses 3 se alinham melhor com as coisas que o nazireu tinha que fazer? Por acaso o nazireu tinha a responsabilidade de cuidar das ofertas do povo, de entrar no santo lugar quando fosse Yom Kippur? O nazireu tinha essa responsabilidade? Não. Então, ele não tinha essa responsabilidade e nem teria por se tornar nazireu. Continuaria não tendo. Por acaso ele teria algum tipo de respeito maior do povo ou um tratamento especial por ele se tornar um nazir? Não, também não. Não tinha isso. Ah, você quer ser nazir? Legal. Então, Betzlachá, boa sorte para você. Isso. Não existia olha, um nazir. Não existia nenhum tipo de privilégio por se tornar um nazir. Nada. O ser nazir, então, era sobre
o primeiro elemento ali, o relacionamento especial com Deus. Aquele que desejava se tornar um nazir, se tornar igual a um sacerdote, ele tinha em mente, geralmente, ou deveria ter em mente, relacionar-se melhor com Deus. O objetivo do nazir, então, a intenção dele era: eu quero me relacionar melhor com Deus e eu acredito que se eu fizer isso, eu vou conseguir. Eu acredito que se eu focar só no espiritual, eu vou conseguir. Então, eu vou fazer um voto de nazir. Essa era a intenção dele. Essa era a intenção dele, do nazir. E Korah? E Coré? Quais desses elementos aqui se aplicam a Korah e os seus seguidores? O que eles estavam buscando? Será que eles estavam buscando, de fato, um relacionamento especial com Deus? Ou eles estavam de olho nos outros dois elementos ali? Na atribuição de ter mais responsabilidade para ter mais prestígio e respeito diante do povo. A queixa, né, de Korah aqui, lá, número 16:3, era outra. Não era a questão do relacionamento com o Eterno. A questão dele era: vocês, Moshe e Arão, estão se elevando sobre a congregação. Por que vocês e não eu? Por que vocês e não nós? Por que tem que ser vocês? Quem disse que tem que ser vocês? Era basicamente isso. Então, Korah e os seus seguidores, eles não queriam ninguém sobre eles. Isso fica claro aqui nessa fala. Eles não queriam ninguém sobre eles. Eles não queriam ser comuns, por assim dizer. Eles queriam ter respeito, prestígio, poder. Eles queriam ser notados, ser vistos, porque o sumo sacerdote era visto, claro, né? Era uma figura muito, muito visualizada. Então, eles queriam aquilo. É isso que eles estavam querendo. Não era a conexão especial com Deus, um relacionamento especial com Deus. Estar mais próximo de Deus ou não era algo relevante para eles, para Korah. Para eles, isso era outro. Era a última coisa ali. E por isso, diferente dos nazireus, do nazir, eles foram rejeitados. A intenção deles não era a mesma que a do nazir. Embora os seus desejos fossem semelhantes, as suas intenções não eram as mesmas. Aquele que queria ser... Então nós entendemos o que aqui disso? Que aquele que queria ser como Cohen, como sacerdote, poderia fazer isso, mas com a intenção correta. Porque se a pessoa fizesse isso pensando no prestígio e no respeito que ela iria ter com aquilo, ela ia entrar aqui no erro de Korah. Ia ser rejeitada também. E diante disso, a gente fica com várias perguntas com relação a nós hoje. Quais são as nossas motivações? Quando eu procuro, por exemplo, no meu emprego, eu quero uma promoção no meu emprego, eu quero ser o coordenador do meu setor. Quero ser chefe, quero ser o coordenador do meu setor. Qual é a minha intenção? Eu de fato acredito que eu tenho conhecimento e tenho capacidade e habilidade para fazer o melhor pela empresa, ajudá-la a prosperar, eu quero contribuir com a empresa, sendo chefe, sendo coordenador, ou eu estou de olho no prestígio que isso vai me trazer, no poder que isso vai me dar? Ou eu estou de olho no que isso vai me gerar com relação aos meus colegas? Qual é a minha motivação? Quando eu estou aqui compartilhando com vocês da Torá, eu agora, Yaakov, quando eu estou aqui com vocês, compartilhando da Torá, qual é a minha motivação? E eu me pergunto isso todos os dias. Eu de fato quero compartilhar o que eu estou aprendendo, essas coisas preciosas que nós temos aprendido aqui a cada semana, eu de fato estou querendo compartilhar com vocês? Ou será que eu estou querendo que vocês me olhem assim, olha, o Yaakov traz uns estudos muito bons, uau, eu acho que ele realmente está conectado com Deus. Qual é a minha motivação? Muitas vezes agora falo por mim, a gente tende a cair sempre para olha, estou sendo visto. Uau, as pessoas estão gostando. Que legal, então eu sou bom. E aí,
nós estamos saindo um pouquinho do prumo. Nós estamos saindo um pouquinho não muito, do foco quando isso acontece. Veja, desejar reconhecimento e respeito não é um mal em si. É claro que nós queremos ser respeitados, né? E reconhecidos pelo que a gente faz. Mas devemos cuidar que isso não se torne um fim em si. E que façamos as coisas da maneira correta. E que reconhecimento venha naturalmente. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser respeitado. Não tem um ser humano que não queira, né? Você quer ser desprezado, humilhado o tempo todo? Claro que não. Só que isso não deve ser o meu propósito. Isso não deve ser o meu fim. Isso não deve ser o meu objetivo. Quando eu me coloco da maneira correta, quando eu faço algo da maneira correta, com a intenção correta, isso é consequência. O reconhecimento, o respeito, vem como consequência do que eu estou fazendo. Não porque eu estou buscando aquilo. É simplesmente uma consequência. É algo que vem naturalmente. Nós fechamos um ciclo aqui com algumas questões sobre o Nazir. Então o Nazir era isso. Ele é alguém que queria uma conexão especial com Deus, mas deveria fazê-lo com a intenção correta. De fato querer se conectar mais com Deus. Só que aí eu vou perguntar para vocês, de novo, eu vou reforçar a pergunta do início, por que alguém deveria querer fazer um voto de nazirato? E é o título do nosso estudo de hoje, que é Nazir, ser ou não ser? E por que eu estou perguntando isso? Vamos lá então para números, voltamos ao nosso paraxá de hoje, número 6:2. Quando um homem ou mulher se tiver isolado e afli, fazendo o voto de nazireu para se consagrar, lehazir, ao Eterno. Então nós temos dois verbos aqui interessantes. Yafil, isolado, e lehazir, consagrar. Veja, notem, leia o texto em casa novamente depois e veja que em momento algum a Torá fala aqui de santificado. Porque isso seria da raiz do verbo do kadesh, kadosh. E não aparece aqui em relação ao nazir em momento algum. Fala consagrar, lehazir. É outro verbo, é outra palavra. Em português, a gente talvez confundar consagrar e santificar é a mesma coisa. Em hebraico não é. Na Torá não é. Não é a mesma coisa. E o nazir não fala nada aqui que isso tudo aqui era santificar. Fala que era consagrar, lehazir. E eu pergunto para vocês, qual é o propósito da Torá? É nos consagrar, lehazir, ou nos santificar, lekadesh? Qual é o propósito da Torá? Nos consagrar, lehazir, ou nos santificar, lekadesh? O que é santidade na Torá? Santidade na Torá é yafil? É me isolar? É essa a santidade da Torá? Como é que eu posso ser luz? E esse é o objetivo da Torá, e essa é a missão que Yeshua, nosso Messias, nos deu. Como é que eu posso ser luz se eu me ficar isolado? E Yeshua disse muito claramente, como que você pode pegar uma candeia, uma vela acesa e colocar debaixo lá do alqueire? Ela não vai iluminar nada. Se você isolar aquela candeia, aquela vela, ela não vai iluminar absolutamente nada. Então como é que eu posso ser luz se eu estiver yafil, isolado? Como posso ser luz? Às vezes nós atrelamos santidade, muitas vezes nós, os seres humanos, nós atrelamos santidade a certas práticas ou a coisas exteriores. Às vezes eu acho que se eu me vestir igual a um judeu ortodoxo, isso vai me tornar santo. Às vezes eu acho que se eu me vestir como um ortodoxo, eu vou ser reconhecido. É isso que vai me fazer reconhecido. Será que é isso? Esse é o propósito da Torá? Eu sair por aí de preto, de chapéu. Isso que vai me fazer ser respeitado e reconhecido.
Será que se eu fizer um jejum de 50 milhões de dias, vou ficar lá na minha casa jejuando 50 milhões de dias, é isso que vai me fazer santo? É isso que vai me tornar reconhecido, respeitado? Se eu ficar 52 horas em oração ininterrupta, é isso que vai me tornar santo? É isso? Não é isso que a Torá diz. Não é isso que a Torá diz. Isso não é Torá. Os sábios da tradição judaica, os rabinos do passado, no Talmud, eles condenam, olha só, eles condenam o nazirato. Se você lê no Talmud sobre o nazirato, você vai ver que eles condenam o nazirato. E o que eles dizem sobre isso é o seguinte: Torá lo bashamayim hi. A Torá não está lá no céu. Eles falam isso baseados em Devarim, Deuteronômio 30:12. O que é isso? A Torá e nós não fomos feitos para ficar flutuando. Santidade não é ficar flutuando só no espiritual por aí. Eu e você ainda estamos aqui nessa terra. Ainda né? O Eterno ainda não nos levou. E se nós ainda estamos aqui, nós temos um propósito aqui. Aqui. Nosso propósito é aqui. Não lá no céu. Lo bashamayim hi. É aqui. Aqui e agora. Portanto, é um erro atrelar a nossa santidade, o nosso propósito a coisas exteriores. A nossas práticas e até mesmo a nossa identidade. Muitas pessoas no nosso meio, no nosso contexto, descobrem que tem uma descendência judaica, descobrem que seus antepassados eram judeus, e de fato no Brasil existem muitas pessoas, milhões, segundo a pesquisadora Anita Novinsky, milhões de brasileiros são descendentes de cristãos novos, de judeus que foram forçados a se converter na época da Inquisição. Muitas pessoas estão descobrindo, então, isso. Estão se sentindo atraídas para retornar à sua identidade. O que é louvável, o que sim, agora Yaakov, eu defendo, deve ser feito. Você deve resgatar, restaurar a sua identidade que foi roubada da sua família, que foi roubada de você. Só que, se isso se torna o seu fim, se resgatar a sua identidade se torna o seu fim, você está saindo do prumo. Você está saindo do rumo. Porque isso não é um fim em si. Isso é só uma parte do processo, uma parte menor do processo. Não é esse o objetivo da Torá para você. Não é esse o objetivo da Torá do Eterno para nós. Não é eu querer agora eu vou me vestir igual um judeu, então eu vou ser um judeu. Se este for o seu fim, você está com o pensamento errado. Você está com a intenção errada. Não é isso. Quando buscamos identidade por identidade em si, nós estamos perdendo o nosso foco. Da mesma forma, quando nós achamos que nos tornamos mais santos porque estamos jejuando e orando ininterruptamente, é a mesma coisa. Estamos perdendo o foco. Não é isso que te torna mais santo. Isso pode te consagrar ao Eterno. São coisas diferentes. Percebam que são coisas diferentes. Você não se torna mais santo porque você está orando em várias horas. E veja, agora vamos falar, Yaakov está falando então que eu não devo jejuar e não devo orar. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, olha a intenção, lembremos das intenções. Você não faça isso achando que é isso que te torna mais santo. É isso que eu estou dizendo. O Gustavo usa um termo que eu gosto bastante quando a gente conversa sobre isso, que é a pessoa incha, né? Às vezes a gente, quando fica muito espiritualizado, ficamos muito tempo só no espiritual, vamos assim dizer, a gente às vezes incha e infla. E isso não é correto. Isso não é santidade. Nós ainda estamos aqui. Ascetismo não é o caminho para nós.
mantenhamos os nossos pés no chão. Eu conversei com alguns irmãos essa semana sobre isso. De vez em quando, pare lá sim, assista um filme na TV. Claro, desde que não seja algo terrivelmente fora de princípios. Assista um filme, assista uma série. Pare e faça alguma coisa aqui. Porque nós ainda estamos aqui. Se nós nos deixamos flutuar demais, nós vamos sair do rumo. Nós podemos estar aí consagrados ao eterno, mas santificados, não necessariamente. São coisas diferentes na Torá. São palavras, inclusive, diferentes. Termos diferentes. O caminho da santidade já foi apontado pela Torá. E se você quiser saber, depois, lição de casa, leia Levítico 19. Vaikra 19, está lá. Aquele texto é chamado O Caminho da Santidade. Você vai ver o que é santidade na Torá. Que inclui o termo lá, a famosa frase no versículo 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas leia o capítulo todo. Você vai ver o que é santidade na Torá. Aquilo é santidade. Yeshua, quando questionado pelos prushim, pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, eles chegaram e o inquiriram, já que você está dizendo já que estão falando que você é o Mashiach, que você é o Messias, Yeshua, então nos diga, quando que vem o reino? Porque o reino, vai vir aqui, Israel não vai mais ser oprimido, e nós vamos conquistar todos os povos gentios. Quando que vem então o reino, já que você é o Messias? Qual foi a resposta de Yeshua? Está lá. Ó. O reino de Deus não vem com sinais visíveis. Nem se dirá, vejam, ele está aqui. Ou, lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está... Se ele tiver, com certeza ele falou em hebraico isso aqui, ó, b'toham. Traduzido como entre vocês, na verdade é aqui, ó, dentro. B'toham é dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. A Torá, que é a Torá do reino, deve estar Toham, dentro de nós. No nosso interior. Não no nosso exterior. Não na forma como eu me visto. Não no chapéu que eu ponho ou não ponho. Não no meu jejum que eu faço ou na minha oração que eu faço ou deixo de fazer. É interior. Torá e o reino de Deus, interior. Nosso foco é princípios, interior. Se você está focando em exterior, se você está focando em querer ser respeitado, reconhecido, você não está na Torá. Você está se desviando do que a Torá quer. Santidade é isso aqui, ó. Meu relacionamento com Deus e com você. Com você, com você, com você. Isso é santidade. Não é lehazi, não é yafir, não é me isolar. Pelo contrário, é espalhar. Ser luz é iluminar. É contagiar. Que eu possa contagiar você com santidade. Que eu possa contagiar você com santidade. Isso é santidade para o eterno e para a Torá. Amém?